Boa tarde, Viamão, boa tarde aos nossos amigos que estão já começando a sintonizar conosco através dessa live que tem feito sucesso aqui na nossa cidade. Já estamos indo aí para o terceiro mês e a semana passada estivemos tratando sobre o assunto da Escola de Samba Vila Isabel, que esteve aqui presente conosco o presidente da Escola de Samba, o Arizinho, a dona Yara Rosa, que vieram aqui trazer a história da Vila Isabel. E como eu havia falado com vocês, no dia de hoje, agora 18 horas, sexta-feira, dia 25/7, nós vamos tratar sobre a história de um sujeito que marcou a história de Viamão também num período muito importante da política no nosso país, e que aqui em Viamão foi uma referência e conhecido por muitos, e certamente a juventude, né, deve escutar falar sobre essa pessoa, mas é muito bom a gente poder retratar melhor a história das pessoas que deixaram sua marca em nossa cidade. Sabemos que tem muitas pessoas que fizeram a importância na cidade de Viamão, mas hoje vamos falar sobre o nosso lendário ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador Tapiro Rocha. A gente quer convidar vocês para curtir, para compartilhar e trazer informações até nós, né? Nós vamos estar conversando um pouco aqui sobre a vida desse cidadão, desse sujeito chamado Tapiro Rocha, e também convidamos o seu filho, um dos 10 filhos de Tapiro e de Dona Laís, Leonel Rocha, meu amigo pessoal, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo na época a qual eu fui vereador e prefeito de Viamão, e a partir daí a gente manteve uma relação muito bacana, e muitas vezes fui lá na casa do Leonel para a gente conversar um pouco sobre política, e sempre fui muito bem recebido lá por ele e por sua família, né? E também dizer em memória a Dona Laís, a sua mãe, né, que também, Leonel, tive a oportunidade de conhecê-la, né, e criar um vínculo de amizade com ela, e a gente tem várias coisas para falar sobre a história do teu pai e também junto com a tua mãe, que esteve sempre presente ao lado dele na trajetória de vida do lendário e nosso líder da época, Tapiro Rocha. Leonel, satisfação tê-lo aqui conosco, né? O que podemos iniciar? Vamos trocando algumas ideias, vamos escutando as pessoas que vão trazendo informações para nós, né, sobre a história pessoal, familiar e também política, né, do Tapiro Rocha, que foi um sujeito que fez a sua história desde que veio para Viamão, construiu a sua vida pessoal, sua vida familiar, o seu trabalho e sua vida política aqui em nosso município. E eu, como tantas outras pessoas que já estão sintonizadas conosco, muitos acompanharam essa trajetória, porque eu digo para ti, já te falei pessoalmente em outros momentos, que em 82, quando o Tapiro se elegeu prefeito, eu tinha 12 anos na época, né? E a minha família, nós morávamos na Monte Alegre, inclusive tu citou o Hamilton Machado, e se eu não estou enganado, a minha família na época, em 82, meu pai e minha mãe, por ser pedetista na época, apoiaram o Hamilton Machado, e logo o teu pai, que era o candidato a prefeito pelo PDT, porque o meu avô também, ele teve a trajetória de formar o PDT lá em Canoas, assim como o teu pai formou o PDT aqui em Viamão. Então, é um prazer ter aqui conosco, e te passo a palavra de poder ir trocando algumas ideias e contar a história para a nova geração sobre quem foi Tapiro Rocha aqui na cidade de Viamão. Boa tarde, Alex, boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. O prazer é todo meu estar aqui na tua casa, sendo sempre muito bem recebido por ti, e quero primeiramente enaltecer e te parabenizar por essa tua iniciativa de estar fazendo esse resgate histórico de acontecimentos, de pessoas, de entidades da história da nossa cidade. Isso é muito importante, porque Viamão tem história, Viamão tem muita história, mais de 280 anos aí de história, né? Essa cidade que já foi capital do estado, que acolheu aqui, que vem acolhendo desde sempre
pessoas oriundas de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul que vêm fazer o desenvolvimento dessa cidade e fazer a história dessa cidade. Então, eu enalteço muito essa tua iniciativa, é uma iniciativa meritória e te parabenizo mesmo, Alex. Eu acho que isso que tu está fazendo, prestando um grande serviço para a nossa cidade, tu que já prestou tanto serviço para nós, né, como vereador, como prefeito, né, presta mais esse serviço agora para a história, o resgate da história, que na verdade é uma continuidade do teu trabalho como prefeito, porque tu como prefeito, tu também fez o resgate da história de Viamão, editando aquela edição histórica, publicando aquela edição histórica do livro Raízes de Viamão, que é um resgate histórico definitivo da nossa cidade, né? O que contém nesse livro, né, de milhares de páginas, contém a história da nossa cidade. E esse resgate foi muito importante quando foi prefeito. Tu que tem formação como historiador, né, a tua formação acadêmica é na área da história. Então, olha, é de enaltecer e de te parabenizar. Bom, a figura do meu pai é uma figura que está intrinsecamente ligada à história do nosso município, né? O pai veio para cá já criança, ele é natural de Porto Alegre, o pai dele era telegrafista da empresa de Correios e Telégrafos e veio a falecer quando o pai tinha 6 anos de idade. Bem novo, né? Bem novo. E com 6 anos a minha avó veio assumir a telefonia, ela que era telefonista, assumiu como telefonista na cidade de Viamão. E aí então ela se transferiu para cá e veio o pai, criança, 6 anos de idade, e desde então ele cumpriu uma trajetória que está mais ou menos, a história de Tapir e de Viamão é meio misturada. Eu costumo dizer que Tapir e Viamão são mais ou menos sinônimos. São 3 coisas, são 3 palavras que são sinônimos: Tapir, Viamão e PDT. Porque PDT em Viamão também é sinônimo de Tapir Rocha, né? Eu que tenho uma militância dentro do partido, que graças a Deus consigo ainda ter essa militância, porque é importante a militância partidária. Tu que tem uma militância também no PT, e é importante que as pessoas tenham uma militância partidária, porque é através dos partidos políticos que a gente pode realmente construir uma vida melhor para a nossa sociedade, para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos viamonenses, rio-grandenses, brasileiros. Então, nós que temos essa trajetória política temos que enaltecer isso também. E eu sempre digo, Tapir é sinônimo de PDT, é sinônimo de Viamão, muitas vezes. Eu me lembro, Leonel, o teu pai nasceu em 1936, né? 1928, né? Em que ano que ele veio a falecer? Ele faleceu no ano 2000. 2000, né? 72 anos. 72 anos. Eu me lembro que eu ainda era vereador e uma vez teu pai esteve no plenário da Câmara, quando foi dado o nome do plenário da Câmara de Viamão, o nome do teu pai. O nome do plenário é plenário Tapir Rocha, né? Assim como é o nome da rodovia. A nossa 040, que é a rodovia Tapir Rocha, que foi dado esse nome em 2000, né, pela deputada do teu partido. Polícia Santos. Exatamente. E me recordo muito bem, em 82, para quem não sabe, quando o Tapir foi prefeito, se elegeu prefeito, era o período assim da reabertura política. Nós íamos do regime militar, a qual as pessoas mais revolucionárias, mais de esquerda, estavam desde o início do regime, foram muitas perseguidas, torturadas, outras tiveram que buscar exílio em outro país, que é o caso do Leonel Brizola, que na reabertura do processo democrático no nosso país, em 1980, que Leonel Brizola, entre outros, retorna para o nosso país, ele pensa e articula e funda o PDT, né, em 1980, funda o PDT, que foi onde se refundou vários partidos da linha trabalhista, né? E o Leonel Brizola vinha muito em Viamão, até por conta que nos municípios estavam pessoas, lideranças, fundando o partido. E já em 82, praticamente na primeira eleição direta para prefeito, pós o regime militar, que era outro modelo, o teu pai se elege prefeito. E o Tapir Rocha teve uma série de inovações de políticas voltadas ao campo mais popular,
que para a época, né, nós estamos colocando aqui 30 anos atrás, mais 35 anos atrás, né? Para a época era, para nós que éramos jovens, era algo, era uma renovação, né? Os acampamentos administrativos, para quem não, a juventude não lembra disso, não sabe, não, mas a pessoa mais da idade na nossa fase aqui, lembra bem dos acampamentos administrativos, que foi iniciativas do governo Tancredo Rocha para se aproximar mais da população, ou seja, não ficar lá no gabinete decidindo as coisas junto somente com seus secretários. O teu pai, com toda a equipe, ia até as regiões, levava os equipamentos de acordo com a época, lógico, né? E lá escutava a população e procurava atender de uma forma mais rápida e qualificada a população. Né? Quem não lembra dos velhos abrigos de ônibus? Até pouco tempo tinha alguns ainda, que até 88, para quem não sabe, a Constituição Federal ainda permitia que os prefeitos botassem o seu nome, assinassem com o seu nome as obras. Isso a partir de 88 mudou, não pode mais os prefeitos botar ali. Coloca um abrigo de ônibus e coloca a administração fulano de tal. Mas até 88 se podia. Né? E até pouco tempo atrás, muita gente vai lembrar do que eu estou falando aqui, nós encontrávamos ainda aqueles abrigos de ônibus com o nome, a administração do Tancredo Rocha. Era muito legal porque era uma coisa que ficou de outra época, né? De outro momento da política e do modelo que se tinha. Os primeiros calçamentos. E eram vários os abrigos que tinham, né? E eram vários mesmo. Na época não era tão. Era mais raro de se ter abrigos que protegessem a população das intempéries nas paradas de ônibus. E o pai colocou centenas aí por todo o município. Só o governo que se preocupa mesmo com o bem-estar da população para fazer isso. Né? E teu pai fez, porque eu sou prova viva disso que fez. Né? E o trabalho voltado para a área da educação, o PLT também foi muito voltado à educação, e Leonel Brizola também foi, né? E tinha essa sintonia, né, dessa política, e aqui no município foram criadas várias escolas em sintonia no município, no estado, na época do estava o governo Colares. Construídas do alicerce ao telhado, como ele dizia, e também entre as totalmente reformadas, que já existiam, mas que foram totalmente remodeladas, foram 22 escolas ao longo de 6 anos, em que ele construiu ou remodelou. Vamos pegar aqui um exemplo de uma que foi totalmente remodelada. A 20 de setembro, aqui na Parada 4 da Cecília, bem pertinho de nós aqui. Sim. Ela era uma escolinha de madeira, do tempo do Brizola ainda, e depois ela foi feita uma nova edificação no tempo do Pedro Antônio. E o pai fez uma nova escola, completamente nova, ali na 20 de setembro. A mesma coisa na São Jorge, na Escola Municipal São Jorge, lá na Vila São Jorge, na Parada 40. Enfim, foram 22 ao todo que foram totalmente ou construídas novas escolas, como a Escola Valeria Antunes, como a Escola Lauro Rodrigues, como a Escola Sargento Raimundo, tantas outras escolas que foram construídas do início ao fim que não existiam. E mais as que foram todas reformuladas, foram 22 ao todo. Agora, tu falavas do acampamento administrativo, que foi uma experiência que o pai adotou como prefeito, que foi uma experiência totalmente inovadora. Como tu mesmo disseste, ele acampava em uma determinada região, uma determinada vila, polo, como aqui a Santa Isabel, né, que é polo aqui de toda essa região. Ele acampou aqui na Escola Municipal Alberto Pasqualini, e aqui ele trazia todos os equipamentos da prefeitura. Trazia também toda a parte de protocolo, a parte de IPTU, para que as pessoas pudessem fazer ali todo o seu recadastramento, né, a parte de protocolo da prefeitura. E também foi uma experiência de participação popular, antes do orçamento participativo, porque, como tu mesmo disseste, ele não só trazia os equipamentos da prefeitura, como também reunia a população nas salas de aula dessas escolas para ouvir a população e estabelecer ali nessas reuniões as prioridades para serem feitas naquela região. Claro, era uma experiência ainda inicial, não tinha a abrangência do orçamento participativo, que é uma experiência
municipal, de abrangência territorial municipal, e essa não, era mais restrita àquela região específica onde a prefeitura estava acampada, mas de qualquer maneira foi uma experiência pioneira, precursora de participação popular da população no estabelecimento das prioridades da prefeitura. Verdade. Um fato interessante, nós vamos tocar muito nesse período que o Tapir foi prefeito, que teve várias iniciativas que para a época elas eram interessantes e muito ousadas, né? Ali início da década de 80, 82. Mas quero voltar um pouquinho antes, que aqui no livro Raízes, eu dei uma lida também, fiz aqui um resumão para mim. Sabe uma coisa que eu sempre admirei na tua mãe, Leonão? Era o amor que ela tinha pelo teu pai. Incrível. Aquela senhora, ela ia lá no gabinete e tudo que a gente conversava e tratava, ela sempre falava do Tapir, aí ela olhava para mim e disse que ela olhava para mim, que eu era meio miudinho, né? Eu acho que ele parecia o Tapirzinho e tal, e ela sempre falava no Tapir. E eu me lembro quando nós fizemos o busto da praça, né, em homenagem ao teu pai, né? E inauguramos, aquela senhora ficou uma felicidade. Um dia eu estava caminhando, Leonel, eu estava saindo do gabinete e estava no outro lado da rua. Aí estava tua mãe limpando o busto do teu pai. Ou seja, ela ia lá, temporariamente, né? Ia lá com o paninho e tal, e limpava aquele busto do teu pai, cuidava e tal, pelo carinho, pelo reconhecimento, pelo amor que ela teve pelo teu pai. E, como eu achava legal isso, cara. Eu falei para várias pessoas já isso, né? E é bom eu estar falando para ti, e sempre que eu escutando isso, deve ser um orgulho para vocês, né? Ter tido toda uma família de 10 filhos, né? Que os pais do Tapir tiveram 3 filhos, e o Tapir, quando ela ia, tiveram 10 filhos, né? Alguns eu tive o prazer de conhecer, eu acho que a maioria, né? E a gente sabendo dessa história e dessa paixão entre os dois, porque não é fácil, uma família tradicional, antiga, com tantos filhos, e conseguiram se manter, né, esse amor até o fim da vida deles. Isso é muito bonito. É verdade. Antes de falar sobre esse amor, essa verdadeira devoção que a mãe tinha pelo pai, eu queria dizer que ela tinha um carinho muito grande por ti, Alex. É verdade. Ela soube compreender que tu teve uma atitude de acolhimento a ela, e principalmente a história do pai. Ela era muito grata a esse acolhimento que tu deu à figura do pai, né? Não é qualquer prefeito, tu sabe disso. Nós tivemos entre intendentes e prefeitos na história de Viamão, nós tivemos mais de 40 ilustres viamanenses, né? A gente pode citar aí tantos, o coronel Acrísio Prates, que foi uma figura histórica na cidade, né? Tantos outros que a gente pode citar. E qual é o único prefeito que tem um busto na praça central da cidade ao lado da prefeitura? E essa ação de instalação desse busto foi uma iniciativa tua como prefeito. Então a mãe tinha uma gratidão muito grande a ti, né? E tinha um carinho muito, muito sincero por ti como prefeito, como político, como homem público, mas fundamentalmente como pessoa, né? Ela dedicava um carinho muito forte por ti. Sei disso. Agora, em relação ao amor que a mãe tinha pelo pai e que o pai tinha pela mãe, era um amor recíproco, era uma verdadeira devoção que os dois mantinham um pelo outro, e que nasceu muito cedo, quando eles eram pré-adolescentes. Ela tinha 14 anos e ele 17, e se encontraram numa festa tradicional que tinha na cidade de Viamão, que era a festa da padroeira, no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, que é nosso feriado municipal aqui em Viamão. E naquela época, ali no início do século XX, na década de 1940, era a principal festa da cidade, era a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. E o pai, na época, ele tinha realmente uma voz assim, de locutor. Ele venceu um concurso
de uma rádio em Porto Alegre, ele veio a ser o locutor da rádio que era irradiada nos postes ali do centro de Viamão, na volta da prefeitura e da igreja, né? Então, e a mãe ouviu aquela voz e se apaixonou pela voz, e aí quis saber quem era o dono daquela voz, e aí conheceu o pai ali na década de 1940, 1946, por aí, e eles mantiveram esse amor adolescente, essa paixão adolescente, por todo o resto da vida deles, né? Enquanto eles foram vivos, os dois, eles mantiveram esse amor e uma devoção um pelo outro. É verdade. E companheiros demais, né? Tu não pode falar a história do pai sem estar a mãe junto com ele, tanto na vida pessoal, que eles tiveram a competência de criar nós 10 filhos, né? Não é fácil criar 10 filhos e assim, modéstia à parte, não é puxar a brasa pro nosso assado, mas nós somos 10 pessoas que são cidadãos de bem, né? Todos bem formados, bem criados, e não é fácil fazer isso. Não. Então, eles foram grandes pais, né? De famílias, mas ao mesmo tempo também foram dois grandes companheiros políticos, porque a mãe sempre teve uma militância político-partidária ao lado do pai e independente do pai, sempre desde o início até o fim. A mãe, até os últimos dias da vida dela, manteve a militância política dela dentro do PDT, antigamente no antigo PTB, depois no MDB durante a ditadura, que foi o partido que abarcou os partidos de oposição, o MDB, e depois com a fundação do PDT, dentro do PDT, e até os últimos dias a mãe esteve ali na militância partidária. Isso é verdade que eu pude acompanhar isso e convivi com essa relação, e a dona Laís sempre uma ativista política, né? Parceira ali daqueles que sonhavam com algo diferente, né? Nos municípios, né? E teu pai fez um trabalho magnífico, na minha opinião, né? Para a época fez o que foi possível e fez a contento de muita gente. Mas é interessante que a tua mãe devia estar lá escutando o locutor, né? Aquela voz grossa, né? Possante, imaginava que havia um baita de um homem, né? Alto, forte. Daqui a pouco chega o teu pai, devia ser bem pequenininho, assim, 17 anos. Claro. Porque ele era pequenininho, né? Ele era pequenininho, mas não deu outro, né? A dona Laís se apaixonou e já estava apaixonado pela voz, né? Amarrou de qualquer jeito o tapete. Olha só, vamos, muita gente participando, não? Vou parar um pouquinho aqui para nós poder registrar as pessoas que estão conosco já e agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Porque a nossa ideia é exatamente essa, é poder retratar, trazer um pouco da história do nosso município, das regiões, dos bairros, dos condomínios, dos loteamentos, a história antiga, a história contemporânea, falar das entidades. Já temos outras programações já agendadas que nós estaremos tratando aqui toda sexta-feira às 18 horas. Mas hoje nós queremos falar sobre a história do Tapir Rocha, esse cidadão que veio morar em Viamão, construiu sua família aqui, se dedicou no seu trabalho aqui, os seus estudos, e também foi um ativista político aqui no nosso município, ocupando cargos importantes, né, de vereador na Câmara de Vereadores, de prefeito na nossa cidade, assim como foi também o primeiro deputado eleito direto aqui na cidade de Viamão, que foi o Tapir Rocha. Mas vamos pedir para vocês continuar conosco, curta, compartilhe, nos mandem informações. Vou fazer uma leitura aqui e saudar as pessoas. Boa noite da Rita, a Delícia Vargas já está conosco, Luiz Machado, aqui da Paraíso, Tapir Rocha, o prefeito que muito fez por Viamão, fez o posto de saúde da Augusta Meneghini. Olha, né? Certamente esse posto teve reformas, ampliações, mas quem deu o passo primeiro para aquele posto estar lá foi, né, em memória, o teu pai. Mara Regina, boa noite, obrigado por estar conosco. Wainer Ramos, boa noite, muito bom rever esses momentos do nosso grande prefeito e deputado de Viamão, grande incentivador das nossas bandas e da cultura da nossa cidade. Palavra aqui do Wainer Ramos. José Cláudio Abreu, meus amigos Alex e Leonel Rocha, grandes figuras políticas, um grande abraço a vocês. Obrigado, José Cláudio. Obrigado. Michael Douglas está conosco assistindo. Giovanildo Gu, parabéns, Alex.
por ilustrar com a presença do Leonel Rocha aqui. Rodrigo Pox, olha aí, nosso vereador do PDT, um abraço, Rodrigo. Rodrigo Pox tem feito um trabalho muito bacana na Câmara. Tem dignificado o partido, tem honrado o PDT de Viamão com a sua atuação como vereador na Câmara. Ele me representa, Rodrigo Pox me representa na Câmara. Andréia Miranda, por que vocês vivem do passado? Viamão não evoluiu para o tempo. São opiniões, a gente respeita, mas nós temos que reconhecer o nosso passado para nós conseguir viabilizar e construir um presente ainda melhor para todos nós. Então o passado ele é importante. Luiz Machado de novo, o prefeito Tapir Rocha também fez a Escola Municipal João Goulart, na Paraíba. Paulo Ferreira, boa noite, Alex. Um grande abraço ao Leonel e parabéns pela iniciativa de fazer essa homenagem ao saudoso deputado e prefeito Tapir Rocha. Meus pais falam, deixa eu continuar aqui, meus pais falam que saudoso Tapir, sua esposa, visitava a casa da tia Julieta Pinto e nossa família Vasco Ferreira. Eu tive a honra de conhecer o prefeito Tapir e fez a lei para beneficiar os comerciários. Lei Sábado Inglês. Lei Sábado Inglês. Eu trabalhava no DOSU nessa época e gostava dessa lei, porque a gente não ia trabalhar no sábado da tarde, não ia abrir os comércios, né? Foi uma discussão na época muito interessante. Paulo Eugênio, boa noite, meu amigo Alex, estou sempre curtindo suas lives. Um forte abraço e vamos de novo, ok? Indianara, mandando boa noite para nós, ex-secretária de Saúde. Luiz Carlos Fraga, um abraço. Luiz Passo, do Passo do Vigário, estive lá na casa dele semana passada. Um abraço, seu Luiz. Bruno Matos, também mandando um abraço por Leonel Rocha. E vamos pedir para vocês continuar conosco, compartilhar, que nós estaremos aqui daqui a pouco lendo outras informações que chegam até nós. Leonel, mas algumas ações, né? Eu tenho um resumo aqui. Teu pai foi vereador, ele se reelegeu em 1959. Se reelegeu em 63, 59 foi a primeira vez, 59. E se reelegeu sendo o mais votado de Viamão do município. Em 63. Na primeira, em 59, ele ainda jovem, né, e humilde, porque o pai sempre foi muito humilde. E não só ele, como os eleitores dele, como as pessoas que ele representava na Câmara, sempre foram muito humildes. Na primeira, ele foi o mais votado do partido, e na segunda, o mais votado do município. E diz aqui também que teu pai, quando era vereador, e aí foi os motivos que ele teve algumas situações que ele chegou a ser preso, vamos chegar até aí, mas um dos motivos é que ele, ao visitar o Hospital Leprosário de Itapuã, o Hospital de Itapuã, que atendia a doença da hanseníase, né? Ele identificou lá uns prontuários que tinha a assinatura do médico Ernesto Che Guevara, porque o Guevara, ele era o doutorado dele, a especialização que ele fez em medicina foi em hanseníase. Então era muito provável que ele tenha realmente passado na sua viagem aqui pela América do Sul, né, que ele fez, que ele tinha passado pelo leprosário. E o pai encontrou procurando esses registros, encontrou registros da passagem do Che Guevara no leprosário. Claro que depois, na ditadura, no tempo do regime militar, esses registros provavelmente foram subtraídos, porque hoje não se encontra nada, não se encontra nenhum registro lá no leprosário, mas provavelmente foi durante a ditadura que esses registros foram subtraídos. Mas o pai encontrou lá, quando era vereador, ele encontrou. Ele dizia isso, ele tinha a honra de dizer que o Guevara teve em Viamão e ele passou pelo leprosário. Exatamente, então a fonte é teu pai, porque nós já havíamos falado sobre isso, sobre o hospital de Itapuã, né? Que tratava a doença dos leprosos, né, na época, que era uma doença que assustava muito, né, e no livro diz isso, que teu pai, ele próprio diz, né, contava que ele encontrou, né, lá nos fichários, né, documentos que, com assinatura de Ernesto Che Guevara, que, por ser um médico da área, deve ter, né, por ser um ativista da área, que tratava essa doença, e saber que ali tinha um hospital, deve provavelmente ter andado por ali e deixado ali
alguns documentos com a sua assinatura e teu pai encontrou, né? Mas documentos esses que depois sumiram, né? No regime militar, e foi esse motivo, e mais o apoio que teu pai se manifestou na Câmara de Vereadores favorável à criação do PCdoB, na época, que levaram o regime militar a ir em busca do teu pai e prendê-lo, né? Ele chegou a ser preso. Sim, foi preso, ficou 32 dias preso no cárcere da ditadura militar, né? Foi nas primeiras levas de prisões de pessoas que eram combatentes contra a ditadura, e o pai foi preso, ficou 32 dias preso, né? Chegou ele não foi torturado como a Dilma Rousseff, como o Carlos Araújo, como tantos outros foram torturados, como o Flávio Tavares, com técnicas de tortura que os militares brasileiros importaram dos militares norte-americanos, mais para o final dos anos 60. Mas ele sofreu violências na prisão, porque eles queriam saber onde é que estavam as armas que supostamente ele tinha guardado para fazer o combate ao regime militar. Então eles queriam saber onde é que estavam as armas, e aí por isso usaram de violência. Ele realmente apanhou lá no cárcere e sofreu violência forte. Então ele estava nessa leva de revolucionários na época, né, que o regime militar entendia que estava se preparando para combater o regime militar que estava instalado aqui no nosso Brasil. Por isso buscaram ele pelas opiniões políticas dele na Câmara de Vereadores, por apoiar a criação do Partido Comunista, que não era o partido dele, mas ele apoiava o direito das pessoas se organizarem conforme as suas ideias, né? Ele se criou essa situação de que ele poderia ter armas, né? E por isso, né, ele estava contra o sistema, tinha que buscar prova para condená-lo. Mas isso depois de 30 dias, pelo que as escrituras falam, né, não se encontrou nada e o processo foi arquivado, né, e ele foi liberado depois e conseguiu até reintegrar o seu mandato de vereador. Sim, porque ele chegou a ser cassado como do mandato de vereador em Viamão, mas conseguiu reaver na justiça. Tá. Quando conseguiu comprovar que as acusações eram infundadas. Tem um vazio aqui no livro que eu percebi. Se ele se elegeu em 59, se reelegeu em 63, 2 mandatos. Após 67, 68 deve ter terminado. Ele foi candidato a prefeito em 68, quando terminou o mandato dele no fim do mandato dele como vereador, ele se candidatou a prefeito pelo antigo MDB, e perdeu a eleição por 300 votos para o Clodoaldo Brax Veiga. Ele foi candidato. Isso, exatamente. Olha que interessante. E aí depois, em 72, 4 anos depois, ele foi de novo, só que dessa vez candidato a vice-prefeito, numa chapa com, agora eu esqueci o nome, Walter Osório Marques, se não me engano, era o nome do candidato a prefeito. Em 74 ele foi candidato a deputado, fez 10 mil votos na época, que foi uma votação grande para a época, fez mais de 5 mil votos em Viamão, em 1974, e depois aí então, ele queria ter sido candidato a prefeito em 76, que era a eleição que realmente o MDB era favorito na eleição, só que aí não deu. Quem veio foi o Pedro Antônio. As disputas internas. Exatamente. As disputas internas. E aí em 82, então, ele foi candidato a prefeito na redemocratização, como tu bem disseste no início da nossa conversa aqui. Houve a retomada dos partidos políticos, que acabou o bipartidarismo, porque durante o período militar a ditadura só permitia 2 partidos. Era o partido do governo, que era a Arena, né, que era o partido que dava sustentação ao governo, e o MDB, que era o partido de oposição, onde estavam ali abrigados toda sorte de ideologias políticas do campo popular, desde comunistas até liberais, só que eram contra o regime militar. Então, em 79 houve a anistia, a volta dos exilados, o Brizola voltou, né? E em 1980
foi então novamente liberada a organização de partidos políticos e extintos a Arena e o MDB. E aí foram criados, inicialmente foram 5 partidos criados. O PDS, que foi o partido sucessor da Arena, o PMDB, que veio a ser o partido que quis abarcar a maior parte dos membros do MDB, o PTB, que inicialmente era o partido do Brizola, mas que aí o Brizola perdeu na justiça a sigla, o PDT do Brizola e o PT do Lula. Esses 5 partidos que foram criados em 1980. E aí foram só esses 5 partidos que tiveram candidatos. E aí em Viamão o pai ganhou a eleição de maneira bem expressiva, né? E aí se elegeu prefeito e foi prefeito e fez toda essa obra que a gente conhece, nós os mais antigos, né? Porque agora nós já somos mais antigos também. Também. Mas é interessante esse período, eu mesmo não sabia que teu pai nesse período tinha concorrido, né, pelo MDB, a prefeito, depois a vice-prefeito e tinha concorrido também a deputado, né? Ou seja, sempre esteve participando dos processos eleitorais aqui do nosso município. E aí em 82 teve a satisfação de ser eleito prefeito da cidade, e aí é onde ele pôde desenvolver um pouco, colocar em prática um pouco das suas ideias, né, Daniel? Vamos ver aqui, só para nós falarmos um pouco das pessoas aqui e valorizar a participação. Paulo Lilja, rodovia Tapir Rocha, calçadão Tapir Rocha, plenário Tapir Rocha, eu quero uma escola com seu nome. E o Paulo Lilja disse: apoiado, Lilja, apoiado. O maior político de todos os tempos. O Paulo Lilja, ele pesquisa, é historiador. Dos bons. Brum Mota. Boa noite, amigos. Boa noite, Jussara. Então o pessoal está curtindo aí, compartilhando e participando conosco. Mas aí o teu pai teve os seus feitos, né, Leonel? Que a gente poderia assim, destacar alguns, né? Entre eles, o teu pai, além de organizar um dos primeiros partidos democráticos aqui no nosso município, depois se tornou prefeito, ele ativou fortemente a cultura aqui na cidade de Viamão. Ele era um cara muito que valorizava e prestigiava a cultura, né? Criou, nós temos o que? O Carnaval Popular. Quem não lembra do Carnaval de Rua, que é da nossa época, né? Nós era piá na época, mas nós saímos do nosso trabalho. Eu me lembro que em 85 eu trabalhava ali no Sul, sempre faço a referência, e eu saía, era umas 9, 10 horas, estava acontecendo o carnaval, estava o palanque ali na praça, certamente tu era novinho, ele estava ali em volta do teu pai. Eu sou um pouquinho mais velho que tu, mas era guri nessa época também. E eu parei em volta ali e fiquei olhando o carnaval. Mas cheguei em casa, quase tomei uma tuna da minha mãe. Eu cheguei em casa, era meia-noite, e a mãe não aceitou que eu tinha que sair do trabalho e ir para casa. Sim. Aí eu disse: não, mas eu fiquei olhando o carnaval na vida. Culpa do Tapir, levou uma garraspana. Mas que eu tomei um laço da minha mãe por ter ficado até mais tarde. Mas quem não lembra dos carnavais populares, o festival de música, o Desperta Viamão, o Arraial da Alegria, que hoje está incorporado na história de Viamão, as feiras de artesanato, a feira do livro, né, que no calçadão Tapir Rocha, que hoje é o calçadão Tapir Rocha, que ele transformou em calçadão, né, porque ele era inconformado com o fato de a prefeitura ter sido construída no meio da praça, de tirar o espaço de lazer da população, enquanto que a prefeitura, o município tinha vários terrenos ali. O terreno que hoje é ali a central de polícia, que foi o fórum, aquele terreno era da prefeitura, era do município, ali poderia ter sido feita a prefeitura. O terreno onde hoje é o Banco do Brasil era do município. Bom, tanto o Banco do Brasil quanto o Poder Judiciário, eles têm muito mais poder econômico do que o município para buscar um terreno para construir as suas sedes. Então o pai, ele era indignado com o fato de a prefeitura ter sido construída na pracinha, na praça Júlio de Castilhos. E aí ele então, para retomar para o povo, para a população, um maior espaço de lazer, ele fechou a então rua Maurício Cardoso, que era uma rua ali onde é o calçadão, e transformou no calçadão, que depois ficou sendo calçadão Maurício Cardoso, e depois por um projeto de lei do Atidor da Cruz, que foi teu vice-prefeito, quando vereador,
foi então denominado ali aquele calçadão como calçadão Tapir Rocha, e onde aconteciam a Feira do Livro, a Feira do Artesanato, que vocês deram continuidade nas administrações do PT. Vários projetos que da época voltados à cultura, né? O Carnaval Popular, o Arraial da Alegria, né? Se manteve e se mantém até hoje. O Arraial da Alegria ainda existe, né? De acordo com as ideias do governo atual, mas ainda está aí com o mesmo nome que foi criado na época. Mas isso aí também era uma visão que se tinha de resgate da cultura popular. O Festival da Música também. O Festival da Música era um festival fechado só para músicos locais, para músicos viamonenses, que morassem em Viamão. Então, quer dizer, para resgatar a cultura genuína viamonense, do jovem viamonense. Isso foi muito importante, esse resgate da cultura popular de Viamão. E que depois foi dado continuidade também nas administrações do PT. Correto. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, que sobre a reforma agrária de Itapuã, né? Primeira reforma agrária que aconteceu, na época que se começou a discutir esse tema, né? Em retomar terra para quem ia produzir, para as famílias e agricultores, né? Leonel Brizola defendia muito isso na época, entre outros políticos de campo mais popular, né? O teu pai, através dessas relações, também defendia isso, e lá se tentou implantar um modelo de assentamento, né? Houve algumas dificuldades depois a colônia se transformou na colônia japonesa, mas na época era 72 lotes que foi se tentado fazer, e foi feito, né? Sim, eles tiveram acampados lá. Exatamente. Sob a liderança do pai, houve um acampamento de sem terra lá, onde hoje é a colônia japonesa, mas onde foi feita uma experiência de reforma agrária, e o Brizola esteve lá. O Brizola era governador do estado, e foi ali que o pai conheceu o Brizola pessoalmente. Foi a primeira vez que eles tiveram um contato pessoal, e que depois se tornou uma amizade, que durou mais de 40 anos, né? Inclusive o pai era compadre do Brizola, né? O Brizola batizou a minha irmã. Todo mundo pensa que sou eu, né? Porque o meu nome é Leonel, então e era público que o pai era compadre do Brizola. Sempre acham que eu sou o afilhado. Eu deixo, quando as pessoas assim, quando não dá tempo de eu contar a verdadeira história, eu deixo, porque é o tipo de fama, boa fama, né? Afilhado do Brizola. Mas na verdade quem é afilhada mesmo é a minha irmã, cujo nome é Neuza, que é o nome da grande companheira também, esposa do Leonel Brizola, dona Neuza Goulart Brizola. Então o pai e a mãe colocaram o meu nome como Leonel em homenagem ao Brizola, e mais o nome da minha irmã. A minha irmã deve estar ouvindo, e ela sempre gosta que eu conte a verdadeira história. Né? E então, para mostrar a admiração que o pai e a mãe tinham pelo Brizola, pelo casal Leonel e Neuza, colocou o nome de 2 filhos, Neuza e Leonel. Correto. Um abraço para os irmãos e irmãs do Leonel Rocha. Um abraço, até porque muitos são nossos amigos pessoais. Nós estávamos falando sobre a questão de Ernesto Che Guevara, que teve, em memória, Tapir Rocha, teve registros, né, documentos que comprovam a passagem dele por Itapuã, pelo antigo hospital dos leprosos. Por isso que o prédio administrativo ali da 44, o prédio administrativo da Secretaria de Saúde, o nome daquele prédio é Ernesto Che Guevara. Exatamente. Foi colocado na época pelo então prefeito Tapir Rocha. E quando eu fui prefeito e o João Paulo Feijó Machado foi meu secretário da Saúde, que era pedetista da tua época, sim, ele retomou esse assunto comigo para nós colocar o nome no prédio. E o porquê disso. E aí eu autorizei o João Paulo, que também ele era muito simpático ao PDT, sim. E a teu pai como líder político. A família toda, do João Paulo, o Ico, ele. Exato. E aí nós recolocamos por isso, e aquele prédio, a denominação dele é Ernesto Che Guevara, em homenagem a essa possível passagem de Che Guevara ali pelo Hospital Colônia de Itapuã. Outro fato interessante, esse aqui ele é até um pouco, hoje é pitoresco, porque a vasta área ali na Tarumã, ali na Tarumã,
pessoal, centro de Viamão, ali na RS 118, a parte de cima, ali era um campo aberto. E aquelas terras ali foram doadas para Nossa Senhora da Conceição, para padroeira da igreja principal nossa de São Viamão. Foram doadas pela herdeira daquelas terras ali, herdeira de um fazendeiro, que era o dono das terras, e ela não usou as terras, era uma senhora, e ela deixou como testamento para Nossa Senhora da Conceição. Quer dizer, não deixou para a igreja. Não deixou para a igreja. Deixou para Nossa Senhora da Conceição. E o Tapir, né? O que pensou na época, né? Segundo está escrito, né? Bom, as terras, Nossa Senhora da Conceição é o espírito, né? Do bem, sim, né? Vai ficar muito feliz se nós doarmos essas terras para quem precisa, né? E pelas informações que se tem, que pode falar sobre isso, né? Foi isso que ele fez. Ele comprou essa briga e ali ele tratou de assentar inúmeras famílias, que por coincidência, também quando eu fui prefeito, nós demos a escritura, oficializamos, né? Documentalmente aqueles terrenos que na época teu pai encampou essa ideia e, segundo ele, Nossa Senhora da Conceição ficaria muito feliz, né, pelo gesto que ele estava fazendo de repartir aquele campo para famílias que na época precisavam daquelas terras. O pai dizia o seguinte: se é da santa é de Deus, e se é de Deus é do povo. Então o povo faça o usufruto. E foi por décadas as pessoas já morando ali e não tinham escritura. E quando tu foi prefeito que começaram as primeiras escrituras a serem lavradas. Exato. Então, se é da nossa padroeira, é do povo, né? É do povo. E lá está o povo, hoje vivendo e desfrutando daquela área lá que na época era um campo, né, que foi doado para Nossa Senhora da Conceição. A Nossa Senhora da Conceição, né, é um espírito, né, é uma santa, né, não tinha como, então vamos passar para quem precisa morar, para quem precisa estar em algum lugar. Vamos aqui só registrar novas pessoas, porque nós estamos também caminhando para os finalmente, mas várias pessoas aqui se manifestando, né? Vamos ver se a gente consegue ler e agradecer vocês por estarem conosco. Hoje aqui, Leonel Rocha, filho do nosso morador, líder político em memória, nosso saudoso Tapir Rocha. Paulo Lígia, quero fazer uma página sobre Tapir Rocha, no Viamão Antigo. Olha aí, Paulo Lígia com suas boas ideias. Nome do companheiro, filho do senhor Tapir, é Leonel Rocha. Esse que está aqui comigo, são 10 filhos, né? Que está aqui comigo é Leonel Rocha. Sandrinho Alves, um abraço, está assistindo. Virgínia Fialho está assistindo, boa noite, tia daquele nosso técnico aí, nosso parceiro. André Machado, boa noite, meu amigo Leonel e Alex. Sabe que minha mãe tem uma VHS de um evento de campanha de Tapir Rocha, de 1986. Aparece tocando uma espécie de surdo em um ato na antiga churrascaria Saci. Um grande abraço. Valeu, André Machado. André Machado, meu amigo, meu colega na faculdade. Um documento importante, que às vezes é bom resgatar, né? Maria da Glória, mandando boa noite para nós. Jussara, parabéns por esse projeto, Alex. Jussara, se perdermos só vivo, tem como assistir novamente outra hora? Sim, tem como assistir. É só entrar ali na nossa página ou pedir o link para nós, que vocês podem assistir a qualquer momento, quem não pode ver agora. Sandrinho Alves, marca das administrações Tapir Rocha, FEMUV, Arraial da Alegria. Viamão era uma grande festa e recebia gente de todo o estado. Na Praça Santa Isabel, a quadra de futebol tinha até vestiários, bons tempos. É verdade. É verdade. A subprefeitura era aqui na frente da minha casa. Uhum. Tinha a praça, tinha aquela quadra lá. Tinha até vestiário. Que nós jogávamos lá. Tá nós éramos piá aqui na vila. O Sandrinho, nós fizemos até um torneio lá na São, chamado Torneio Bariacola. O Sandro vai lembrar disso. E nós passamos o dia inteiro jogando bola ali na quadra da Praça Santa Isabel. Docila está assistindo, um abraço, que nós estivemos na casa dela fazendo lá a live falando de Águas Claras. Leonel Saraiva,
Sim, sim. Depois acho que continua disponível o vídeo inteiro na página do Alex. O Leonel respondendo para nós. Obrigado, Leonel. As pessoas nos ajudando aqui a informar. Carlos Barcelos, na administração Tapir Rocha, foi reformada todas as escolas do município, construídas outras escolas, também construídos postos de saúde, por exemplo, o posto de saúde da 44, além de várias obras de asfaltamento do centro de Viamão, asfaltamento da Cristo Pratas, ponte do Fiuza, ponte do Passo do Vigário e tantas outras coisas. Quem é? O amigo que fala isso? Carlos Barcelos. Tá Servidor. Muito correto, é isso mesmo. E o Jairo, que está também assistindo nós. E nós vamos nos encaminhando aqui para as considerações finais, né? Eu acho que deu, mas vamos só agora encerrar porque o Tapir Rocha, não. Depois de ter sido prefeito, né, fez o seu sucessor, o PDT continuou com o Chile, né, e que foi prefeito por 4 anos. Então foi uma era de 10 anos de administração do PDT aqui na cidade de Viamão, de 1982 até 1992, e em 1990 também tivemos um outro feito muito importante, né, que foi a eleição do Tapir Rocha como nosso deputado estadual de Viamão, né, e que teve, entre outras ações, marcas como a vinda do Corpo de Bombeiros aqui para a cidade de Viamão, a instalação da Brigada Militar aqui na 32, assim como na época era a CRT, que era uma empresa pública, os telefones, as linhas de telefone estavam se ampliando e o Tapir Rocha, como deputado, lutou muito para que esse serviço pudesse melhorar aqui na cidade. O que tem para falar sobre esse feito, teu pai? Na verdade é um feito histórico, né? Se eleger deputado, o único até hoje da história, o único Viamão, com seus mais de 280 anos de história, é o único viamonense, o único político com atuação no município de Viamão que conseguiu esse feito de se eleger deputado, foi o pai, né? E foi fruto de todo o trabalho que ele fez como prefeito, porque na verdade o pai foi um grande prefeito de Viamão. Como deputado ele teve essas várias realizações que foram feitas aqui no município por influência dele, por intercurso dele como deputado, mas na verdade ele se destacou mesmo como prefeito, e foi o trabalho como prefeito que fez com que ele pudesse se eleger deputado. Nós tivemos mais 2 viamonenses que assumiram postos, um como deputado federal, mas era suplente, foi eleito suplente, e tivemos também o Zilmar Rocha, também como nosso grande amigo, que na verdade tu quase elegeste ele deputado, porque tu como prefeito assumiu a candidatura do Zilmar como grande cabo eleitoral, tu foste o grande cabo eleitoral do Zilmar, mas o Zilmar também ficou como suplente, chegou a assumir como deputado, mas como suplente. Agora, eleito mesmo, eleito direto como deputado, o único até hoje da história foi o pai. Exato. Vamos então só, agora que mandou um oi, meu pai, Dona Maria, lá de Águas Claras, estão assistindo. Então, pessoal, nós queremos agradecer a vocês que estiveram aqui conosco até esse momento, né? Eu acho que deu para nós retratarmos um pouco da história desse sujeito que trabalhou, que morou, que fez história, que construiu a sua família aqui na nossa cidade, né? 10 filhos, todos eles bem encaminhados, a gente sabe, né? A gente conhece muito, tive a oportunidade de conversar com muitos deles, né? Embora a pessoa que eu mais converso é com o Leonel, volta e meia, ou eu vou lá no apartamento dele, ou a gente se encontra num lugar ou no outro para bater um papo e conversarmos sobre o nosso município, porque o Leonel é um cara que ele, até hoje, né, ele se preocupa com a cidade de Viamão, assim como nós temos a nossa preocupação. Então, considerações finais, Leonel. Eu só tenho a agradecer aí também o convite, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando contigo, Alex. Agradecer a audiência de todas as pessoas que nos estão acompanhando pelo Facebook, né? Pelas redes sociais. E mais uma vez dizer da importância desse resgate histórico que tu está promovendo, Alex. Eu acho que tu estás
cumprindo um papel importante, prestando um grande serviço para a nossa Viamão, resgatando a história do nosso município. Muito obrigado pelo convite e continua nessa tua toada aí que está realmente prestando um grande serviço. Tá bom, Leonel? Obrigado por sair do teu serviço lá e vir até aqui conosco. Esse é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito prazer, porque para nós é uma missão de vida fazer isso aqui, né? A gente faz por prazer, por gostar. E eu acho que é importante poder resgatar a história do nosso município. Tem muita coisa a ser contada. Cada sexta-feira nós vamos trazer algum tema, né? Hoje falamos de uma personalidade, semana que vem falaremos de outro assunto, de outra região. Vamos falar sobre a história das religiões, vamos falar sobre a história de todos os passos do Vigário, Passo do Fiuza, da Estância Grande, de Morro Grande. Vamos estar falando de todas as regiões do nosso município, das vilas, dos bairros e de toda a longa época de história do nosso município. Afinal de contas, não é pouco tempo de história que tem no nosso município, então temos muita coisa para conversar e muita informação que as pessoas vão trazendo até nós. Muito obrigado, curta, participe, esteja sempre presente conosco. Um bom final de semana a todos vocês.